Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de vidro preta e prateada. E a opção número 2, a placa de vidro marrom e transparente. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir aí os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Opção número 1, placa de vidro preto e prateado. E a opção número 2, placa de vidro marrom com uma parte aqui transparente, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a placa de vidro preta e prateada, pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. A energia que paira entre vocês é a energia da saudade, eremita. O eremita saiu muito essa semana, hein, gente? Eu acho que em quase todas as tiragens saiu eremita. E teve tiragem até que saiu 2 vezes. O que é o eremita? O eremita ele é representado por um velho à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção a ser seguida. Então é uma carta que nos remete muito à saudade, é uma carta que nos remete muito a gente procurando ali um entendimento, respostas, um posicionamento diante das coisas. Então o eremita sempre fala de emoção, sempre fala de sentimento e sempre fala de saudade também. Vamos ver o que o tarô agora nos fala da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Mostra pra gente. Embaralhado. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Pensamentos, 10 de paus e rei de ouros. Sentimentos, rei de espadas e 5 de espadas. Possíveis atitudes, lua com um 9 de paus. E a carta do corte é um as de paus. Gente, essa pessoa tem muita vontade de tentar aí retomar uma situação ou começar uma situação com vocês. Porque a saudade está forte e a vontade de começar algo se faz presente dentro dela, né? Porque a gente vem com a carta do corte, um as de paus. E todo as fala de começar ou recomeçar uma situação. E o as de paus fala da gente começar ou recomeçar uma situação porque tem paixão, vontade, desejo, intensidade. Só que a gente começa com pensamentos. Pensamentos vem um 10 de paus e um rei de ouros. O que é o 10 de paus? Uma sensação, muitas vezes, de estar carregando o mundo nas costas. Um grande fardo sobre os ombros, um grande peso ali em cima da gente.
seguido de um rei de ouros, que é o rei da estabilidade e o rei da solidez. Então a gente percebe que para essa pessoa, o pensamento dela em assumir alguma coisa mais concreta é uma coisa que acaba se tornando muitas vezes um peso aí para ela. Ela não sabe muitas vezes se ela quer ou se ela está pronta para assumir um comprometimento. Então, justamente essas dúvidas acabam se tornando um grande fardo para ela carregar, um grande peso aí sobre os ombros dela. Só que aí a gente pergunta sentimentos. Vem um rei de espadas e um 5 de espadas. O rei da razão, porque o rei de espadas é o rei da razão, é uma pessoa que está tentando lidar com a situação de uma forma racional, prática, objetiva, pé no chão, justa diante do que ele ou ela acredita que é justo, e seguido de um 5 de espadas, o medo da derrota. E se não der certo? E se eu invisto nessa situação e ela não acontece? E se eu luto por ela e eu saio perdedor dela? Então a gente percebe que os sentimentos dessa pessoa, ela está tentando fazer o quê? Ela está tentando lidar com os sentimentos de uma forma racional. Ela está tentando ser com eles, prática, objetiva, pé no chão, porque ela está com medo das próprias emoções e dos próprios sentimentos. Olha aqui o 5 de espadas. O medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo das coisas não fluírem, o medo das coisas não acontecerem do jeito que ele ou ela gostaria que acontecesse, do jeito que ele ou ela gostaria que isso se fizesse. Então a gente percebe que existe muitos medos aqui envolvendo, muitos medos aqui atrapalhando as coisas de acontecer, tá? Aí a gente pergunta possíveis atitudes, vem a lua com um 9 de paus. O que é a lua? É uma carta de grande confusão emocional. A gente ali meio confuso, meio perdido, sem saber se vai para esse lado ou vai pelo outro. A lua sempre fala de emoção e sentimento, porque a lua ela é um símbolo mundial do romantismo, né? Como eu sempre falo, é difícil a gente olhar para uma noite de lua cheia e não lembrar de quem a gente ama. Parece que a pessoa está ali estampada na lua, né? Então é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas vem seguir, mas fala também muito de confusão, né? A gente não sabendo o que fazer com essa emoção, com esse sentimento. E seguido de um 9 de paus. O que é um 9 de paus? É uma pessoa que está guardando 8 estacas que estão espetadas ali no chão. E ela está ali com a 9ª estaca na mão. O que são 8 estacas, gente? 8 de paus. O que é 8 de paus? As flechas do cupido. Ou seja, comunicação. Essa pessoa está se guardando, essa pessoa está se protegendo para não procurar, para não mandar uma mensagem, para não ir atrás. Então a gente procura, a gente pergunta, possíveis atitudes. Vem um 9 de paus. Ou seja, essa pessoa ela está tão confusa emocionalmente diante de tudo que se passa também, que ela está ali numa luta, ela com ela mesmo, tentando se conter, tentando não procurar, ou não se comunicar, ou não ir atrás, ou não mandar aí uma mensagem. Então, aqui, possíveis atitudes, provavelmente não existe atitude, a princípio. Tá? Pode, num momento de impulsividade, mandar uma mensagem? Pode. Mas a tendência é que não faça nada. Porque essa pessoa está se controlando para não entrar em contato. Está se controlando ali para não mandar uma mensagem, não procurar, não se fazer ser lembrado muitas vezes, porque essa pessoa está bem confusa diante de toda a situação. Só que vibra uma vontade aqui de tentar uma reaproximação. Vibra-se aqui um desejo com a carta do corte, que é um as de paus, da possibilidade da gente começar ou recomeçar uma situação. Iniciar ou reiniciar algo, porque a saudade está forte. Então, é complicado, porque a gente percebe que existe sentimento, mas existe também um pensamento que uma estabilidade, uma solidez poderia ser um fardo no momento, justamente porque essa pessoa tem medo do que ela sente, ela tem medo de se envolver, ela tem medo de se machucar e não dar certo, né? Ela tem medo de investir numa situação e isso trazer para ela dor e sofrimento, que é o rei de espadas com o 5 de espadas, e isso acaba gerando nela um não fazer nada.
a lua com um 9 de paus. Ou seja, existe emoção, tem vontade de procurar, tem vontade de se comunicar, mas ela se guarda, ela se segura, ela se protege, ela se defende das próprias emoções, das próprias paixões, dos próprios desejos que ela carrega dentro dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda peça, a placa de vidro marrom. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Cortando em 3, deck do meio, a energia que paira entre vocês é a energia do dependurado. O dependurado é uma energia de paradez, né, gente? Vocês sabem que eu não vou mentir para vocês, mas é uma energia que me agrada, tá? Eu sempre falo isso quando saio dependurado. O dependurado fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, das coisas sem grandes movimentações, mas o dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele possibilita a gente olhar o mundo por um ângulo diferente. Ele possibilita a gente olhar uma situação por um outro prisma. À medida em que eu olho uma situação por um ângulo diferente, eu posso mudar minha postura. Eu mudando a minha postura, as coisas podem acontecer de uma forma diferente do que está acostumado a acontecer. Então eu gosto da energia do dependurado por isso. Porque o dependurado, ele abre o nosso campo de visão. E ele abrindo o nosso campo de visão, eu posso mudar a minha forma de encarar e lidar com a situação e obter dessa forma resultados diferentes do que eu estou acostumado a obter, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Nossa, eu não vou nem comemorar muito antecipadamente, mas essa semana não passou nem o carro do ovo, nem o produto de limpeza e nem o carro do gás. Raro isso acontecer. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Cortando em 3, deck do meio, nós temos pensamentos, as de ouros e 2 de paus. Sentimentos, papa e as de copas. Possíveis atitudes, enamorados, 3 de paus e a carta do corte é um 8 de ouros. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do dependurado, que é uma carta que fala das coisas paradas, mas servindo ali para a gente olhar de uma outra forma, de um outro jeito, de um outro ângulo as situações. À medida em que a gente olha a situação por ângulos diferentes, a gente pode mudar a nossa postura, pode mudar a nossa atitude. Porém, acredito que isso seja para um futuro. A carta do corte é um 8 de ouros. O 8 de ouros é a carta mais lenta que a gente tem no deck todo. O 8 de ouros fala que tudo aquilo que a gente plantou, nós vamos colher. Mas nós vamos colher na hora certa, porque existe um momento de plantar e existe um momento de colher. E entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar para que essa semente possa
efetivamente germinar, crescer, se transformar numa árvore, essa árvore dar flores, essas flores se tornarem frutos, esses frutos amadurecerem e a gente poder usufruir deles, tá? Então é uma carta que fala muito de um futuro. Então acredito que as coisas aqui vibram-se mais em direção a uma estabilidade, uma solidez um pouco mais adiante. Só que aí a gente pergunta, pensamentos, vem um as de ouros e um dois de paus. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, cada um dentro da sua especialidade. As de ouros, inícios ou reinícios, sérios, sólidos, estáveis, verdadeiros e duradouros. Tá? Seguido de um dois de paus, que é uma carta que fala de dúvida. Então a gente percebe que os pensamentos dessa pessoa é a possibilidade de começar alguma coisa de uma forma até mais concreta, mais sólida, mais estável, mais verdadeira, porém existem dúvidas ainda se o momento é agora. Olha o dependurado com um oito de ouros aqui. Então a gente percebe que essa pessoa, o pensamento dela é um pensamento de começar, mas ao mesmo tempo existem dúvidas se o momento é um momento mais propício agora ou se é melhor esperar um pouco mais. Aí a gente vem para sentimentos, vem um papa e um as de copas. Papa. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? Mas o Papa, gente, é uma carta que fala até mesmo de casamento, de oficializações de relações. Seguido de um as de copas, começar ou recomeçar uma situação porque tem simplesmente amor envolvido. As de copas, o transbordar do amor. Geralmente uma taça que ela está tão cheia que ela chega a transbordar, ela chega a verter, ela chega a vazar água de dentro dela. Lembra muito um chafariz em vários decks, né? Então os sentimentos aqui é um sentimento de amor e uma vontade de poder começar ou até de efetivar uma união, uma relação, algo mais concreto, algo mais verdadeiro, porque o Papa fala muito de casamento, tá? Casamento, oficialização mesmo, morar junto, assinar papelada, esse tipo de situação toda. Então a gente percebe que existe sentimento, que existe amor e existe a vontade de poder fazer isso acontecer. Aí a gente pergunta, possíveis atitudes, vem os enamorados com um três de paus. Enamorados é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas é uma carta que fala de dúvida. Dúvida do que sente, não, dúvida do que fazer. Seguido de um três de paus, que é uma carta que fala de uma pessoa olhando ali para um horizonte, pensando, planejando, estudando, refletindo o que poderia fazer, de que forma poderia fazer. Então a gente percebe que existe sentimento, mas existe ainda, em possíveis atitudes, um planejamento do que vai ser feito diante dessa situação. A pessoa ali olhando, pensando, planejando, estudando, refletindo isso ou aquilo, dessa forma ou da outra. Por isso que a gente começa o jogo com o eremita e termina com um oito de ouros. Ou, desculpa, o dependurado e o oito de ouros. Ou seja, esse momento, gente, está servindo para a pessoa ter uma visão diferente de toda essa situação. Olhar a situação de um jeito diferente do que está acostumado. Ou seja, um momento não é agora para se conseguir estruturar alguma coisa. A estruturação pode se fazer, a estruturação pode acontecer, pode com o oito de ouros. Porém, ela pode mais adiante e não nesse momento. Então é uma história aqui que provavelmente pode sim se desenrolar até se transformando num casamento, mas isso para um futuro. Isso um pouco ali mais para frente. Existe chance de vocês efetivamente começarem uma relação, efetivamente começarem aqui um compromisso que pode se estruturar e até se transformar num casamento aí para muitas de vocês, porém mais para frente um pouco, mais adiante um pouco. O momento a pessoa ainda não está pronta, apesar de querer, não está pronta para assumir um compromisso maior ou um comprometimento maior diante da situação. Aqui precisa esperar um pouco para que essas dúvidas também sejam sanadas, né? Os enamorados estão aqui no jogo. Esse planejamento seja de uma forma mais concreta, mais verdadeira, mais real, mais definida aí, para que as coisas possam efetivamente acontecer e efetivamente se fazer, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo.
Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.